Oi, vamos fazer a leitura da Bíblia 365, dia 20 de fevereiro, que é o dia 51. Lá no Antigo Testamento, Levítico, capítulo 9, versículo 17, até o capítulo 10, versículo 20. Em seguida, Moisés disse a Arão: Venha até o altar e apresente tua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram sangue e o Arão molhou o dedo nele e colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar, queimou no altar a gordura dos rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então, Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram sangue e ele o derramou em todos os lados do altar, entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele o queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois, apresentou o holocausto e ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram sangue e ele o derramou em todos os lados do altar. Depois, pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lobo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então, Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor nos declarou. Mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então, Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saia da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: Você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada,
antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. E ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor e comam junta no altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Comam-na num lugar sagrado, pois foi dada a vocês e seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa que foram movidos para o alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você e a seus descendentes, como sua porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois, Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhe disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje, meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. E, no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Agora no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 26 até o capítulo 5, versículo 20. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como a semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele, a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria.
Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar obedecem. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo os concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e curvou-se diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muito de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixem que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com um homem possuído por demônios e com os porcos. As multidões começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quando Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Agora em Salmos, capítulo 37, versículo de 30 a 40. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solos nativos. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe-os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, são destruídos de uma vez só. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugia. Agora em Provérbios, capítulo 10, versículo de 6 a 7. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência.
O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Até amanhã, no dia 21.